Ainda bem que eu tô melhor. Eu só vou ter que fazer um exame daí no coração semana que vem, depois tô liberado, espero que não seja nada. Aí, de Isso é. resto, tá beleza. Beleza, então vamos lá, mano. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Mitos Podcast. Meu nome é Lourenço Frasato, hoje estamos aqui com o Henrique Zimmermann. Henrique, se apresenta pro pessoal, fala o que que tu faz, quem que você é. Ó, se vocês quiserem ver minha apresentação, assiste o outro podcast que eu já fiz com o Lourenço, que lá tá apresentado. Né? Ótimo. Eu sou Henrique, sou paleontólogo, moro em Brasília e escavo fósseis. Né? Essa é a minha apresentação. Cara, me diz uma coisa, qual que foi o processo para os dinossauros morrerem, tá ligado? Eles não morreram com a merda do meteoro, a gente sabe disso. Então, então, então qual foi o processo para chegar até a extinção deles? E até qual época que eles duraram? Tá, isso é uma pergunta difícil, tá? Porque há muito tempo a gente tenta responder isso, a ciência, né, tenta responder isso, e não é fácil. Porque o que acontece? Inicialmente, já tinha se percebido que tinha acontecido no final do período Cretáceo, que é justamente a fase que eles vão desaparecer, mas assim, ao longo de alguns milhões de anos, 10, 15 milhões de anos, uma fase final do Cretáceo, eles estavam diminuindo de diversidade e que o grupo estava passando por dificuldades, assim, né? Algumas espécies iam desaparecendo gradualmente. E aí, o que acontece? Associado a isso tinha evidências de vulcanismo, né? Muita atividade vulcânica aumentando no mundo e também aridez, aumento de áreas de deserto. Tá? Isso também pode ter sido um problema. Só que isso era uma ideia que perdurou aí durante o século XX, né? Eles iam diminuindo de diversidade, aumento de aridez e aumento de vulcanismo e talvez a extinção tivesse acontecido por causa disso tudo, né? Só que hoje a gente tem muito mais informação a respeito disso, né? Ainda tem-se pouca informação, mas já tem mais informação, e inclusive tem informações contraditórias. É, além desse cenário de vulcanismo e aumento de aridez, depois, na década de 80, se descobriu que provavelmente aconteceu o impacto de um meteorito muito grande que teve consequências globais, assim, mudou o clima do mundo, que afetou o mundo como um todo. Então, além da aridez, vulcanismo, impacto de meteorito. Só que o que está mais em debate hoje em dia é o seguinte: existem trabalhos e evidências científicas apontando que, na verdade, a diversidade dos dinossauros estava aumentando no final do Cretáceo e não diminuindo, certo? Ou seja, eles estavam, na verdade, florescendo ainda mais, estava aumentando o número de espécies, o que significa que era um grupo ainda mais bem sucedido, à medida que o tempo estava passando ali. Só que aí que tá, esses dados são divergentes, porque vários dados mostram que eles estariam diminuindo de diversidade, outros mostrando que eles estavam aumentando. Então, por isso que eu falei, é uma resposta difícil, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo ali, né? Isso é bem complicado. Cara, me diz uma coisa. Pelo que eu sei, eu não sei de nada, os humanos não conviveram com os dinossauros, né? Não teve aquela parada mágica dos trogloditas e dos dinossauros se caçando e tudo mais. Então eu queria saber de onde que surgiu isso? De onde que surgiu essa ideia de que teve humanos e dinossauros convivendo juntos? De onde que surgiu? Tipo, por que Eu acho todo mundo que tem essa ideia? eu acho que o mundo tem essa ideia porque as pessoas não prestam atenção direito nas coisas. Essa é a resposta mais honesta que eu posso te dar. Sabe por quê? Porque você vai conversar com as pessoas, aí elas me perguntam: o que você faz? Eu falo: eu escavo dinossauros. Ah, você é arqueólogo? Não, eu não sou arqueólogo. Eu sou paleontólogo. Arqueólogo é quem vai atrás de restos humanos. Né? Uhum. E com os arqueólogos acontece a mesma coisa. O pessoal fala: você escava dinossauro. Não, não escava dinossauro. Tá? Quem arqueólogo é resto humano. O paleontólogo são todos os outros seres vivos. Então, eu acho que a origem disso vem dessa confusão que as pessoas têm entre paleontologia e arqueologia. E mesmo as pessoas, quando vão ao museu, se elas não estiverem atentas, porque elas estão olhando ali para os fósseis e toda a informação que está sendo passada para o museu, elas veem um dinossauro numa parede, veem um primata com a evolução humana na outra parede, elas entendem que está tudo junto ali, né? Tá tudo no museu de coisas velhas, eles viveram ao mesmo tempo. Falta de atenção mesmo, né? E aí o cinema e a literatura também tiveram a sua contribuição nesse aspecto, né? É interessante pensar os dois vivendo juntos, porque você vê, o que é legal quando você vai ver alguma obra que envolve dinossauros, algum filme ou alguma série? É mostrar o ser humano interagindo com aqueles animais, né? A gente tem alguns exemplos aí de séries ou de documentários que mostram só os animais, só os dinossauros vivendo ali no ambiente deles, como
seriam reconstruções de como eles seriam de verdade, né? Mas isso, para o público geral, é menos atraente do que ver a interação. Por que Jurassic Park, né? O Jurassic World Domínio faz tanto sucesso? Porque bota o dinossauro junto com o ser humano ali, né? O dinossauro come um ser humano, outro consegue escapar, tem toda uma trama ali. Então, essa ideia também da mídia, do cinema, da literatura, da televisão, de tentar sempre colocar o ser humano interagindo com o dinossauro, porque é legal, também gera essa confusão. As pessoas olham para aquilo e realmente começam a acreditar que os dois conviveram, né? Cara, e me diz uma coisa, né? Já lançou o último Jurassic World, né? Já lançou e tal. Então eu queria te Aham. perguntar, o que tu achou? A galera tava falando que é uma merda, eu não vi por conta das críticas, né, mano? Eu não vou perder meu tempo com filme ruim. Aham. Então o que tu achou? Olha, eu acho que é um filme bom. Eu acho que é um filme bom. E eu sou exigente, hein? Eu sou chato. Mas eu vejo que tem defeitos também, tá? Então, é um filme que tem várias qualidades, mas que tem vários defeitos. Uma pessoa mal-humorada que vai assistir o filme só vai ver os defeitos e vai sair dizendo que é ruim, né? Mas uma pessoa mais generosa que vai prestar atenção nas qualidades, acho que vai sair com a mesma opinião que eu, né? Dizendo, ó, tem coisas boas e coisas ruins, dá pra curtir o que é bom. Eu recomendo que você assista. Vou ver, eu já vi os dois, né, mano? Por que não assistir o último, né, mano? Pô, Eu acho que daqui a pouco ele sai de cartaz, inclusive. Ele já tá no streaming, já tá no Amazon Prime pra alugar. que legal, né? Depois eu vou ver se eu alugo. Aliás, mano, é comparável com o Jurassic Park 3 ou não? Eu ainda acho que o Jurassic Park 3 é disparado o pior da franquia, tá? Caralho, mano, aquele filme é muito ruim. Parece filme de comédia, né? Esquisito. Sim, o Velociraptor lá com o chapeuzinho e sobretudo no avião, mano. Maravilhoso, mano, É maravilhoso. ele falando Alan, né? Não, Sim. aquele filme é terrível, aquele filme é terrível. Eu achei Domínio melhor do que Jurassic Park 3. Então tá bom, então tá bom. Se fosse pior, meu Deus. Sabe uma coisa que Domínio tem que eu achei super legal? É que é uma coisa que a gente reclamava um pouco, que estava faltando nos últimos filmes. É um pouco de ciência. Não ciência chata, mas sabe, umas pitadinhas de ciência ao longo da história. Quando eles veem um dinossauro, eles falam o nome do dinossauro, falam o período que ele viveu, né? Aí tem a trama do filme tem muito a ver com engenharia genética. Então eles falam um pouquinho sobre a ética da engenharia genética, sobre a falta de ética no uso da engenharia genética. Esses debates éticos e científicos são legais. E isso já não tinha mais. Nos dois últimos filmes, né, no Jurassic World e em Reino Ameaçado, quase não teve esse debate. Agora teve bastante, né? Bastante. Então isso me agradou. Fora os personagens originais, né, do primeiro filme, os três estão no filme. Então, isso é muito legal pra gente como fã, é muito legal pra gente assistir. Cara, aliás, é isso que eu ia te perguntar, mano. Qual que foi a sensação de ver os personagens originais lá, tá ligado? Que é o. Eu esqueci o nome dos personagens agora, mas o ator lá, o Goodman, ele é muito bom, eu esqueci o nome dele. Então eu sou Goldblum, inventando. É, Goldblum, Jeff desculpa, Goldblum, Jeffrey. Pô, o cara é maravilhoso, eu amo aquele ator. ele é Então, muito mano, legal. qual que foi a sensação pra você, que é tipo, criador do fã-clube de Jurassic Park? Qual que foi essa sensação? Ah, foi muito boa. Assim, eu consegui reconhecer. Um medo que eu tinha era olhar nesse filme e não reconhecer os mesmos personagens. Parecia que eram outras pessoas. Pra mim, isso não aconteceu. Eu reconheço eles como os personagens do filme original. Parece que são as mesmas pessoas. Isso é muito bom, né? Agora, a forma como o filme trata eles, em alguns momentos, é meio incômoda. Por exemplo, o paleontólogo, o Alan Grant, ele tá meio bobalhão, assim, o filme todo. Sabe, como se fosse uma pessoa perdida, eu não sei onde eu estou, não tô entendendo o que tá acontecendo, é meio assim, sabe? Eu acho que em uma cena ou outra até é legal para fazer uma piadinha, mas eu achei que foi demais, né? Uhum. E no caso do Jeff Goldblum, né, o personagem dele é o Ian Malcolm, ele é o alívio cômico do filme. Ele faz as piadinhas. Ele já era alívio cômico lá no primeiro de 93. Ele fazia as piadinhas. Só que nesse filme agora, tá demais. Sabe? O pessoal tava ali sendo atacado por dinossauros, aquela tensão máxima, e ele fazendo piadinha. Cara, não tem como, né? Sabe? Eu acho que é uma coisa que até a gente tá chamando de marvelização do cinema, sabe? Entendeu? Eles têm uma tara por ficar colocando piada em tudo e o tempo todo. A piada tem que ser alívio cômico. É um momento assim, só para desestressar. Mas se você ficar em cenas de ação e de tensão, suspense, ficar botando piada, você estraga o filme. Esse seria um ponto negativo, né? Assim, O mano. personagem, eu ainda reconheço ele como o mesmo cara do primeiro filme.
mas eu acho que pegaram demais, assim, nas piadas. Ele faz piada demais. Exatamente, mano. Mano, eu não me lembro qual foi, assim, o último filme de ação ou que tem um personagem alívio cômico onde eu consegui rir, tá ligado? Não tem nenhum personagem de alívio cômico onde eu consigo rir. Por quê? A partir do momento que tem um personagem de alívio cômico, eu já penso, meu Deus, esse cara vai fazer muita piada. Nossa, mano. E enche o saco, né? Sabe, Gente. pega o segundo Jurassic World, que é o Reino Ameaçado. Aquele que começa com a ilha explodindo lá com os vulcões, depois tem a fase da mansão. Você lembra do personagem Franklin? Eu lembro, é aquele que fica com a menina, né? O de óculos. Isso, ele mexe com informática, ele vai lá na ilha para Sim, conseguir religar o sistema e tal. Ele faz junto. tanta piada que chega a ser irritante. A gente não aguenta ver ele na cena, porque incomoda. Entendeu? O Malcolm fez o papel do Franklin dessa vez. Sim, sim. Um exemplo disso é o próprio Flash em Liga da Justiça também. Nossa, insuportável. Sim, o Flash, nas histórias da DC, o Flash, ele é o cara que é o alívio cômico mesmo. Ele é mais Sim, engraçadinho. Só que tem que essa. saber dosar, né? Não dá pra ser Sim, demais. uhum. Sim, sim. Cara, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Qual é a coisa sobre dinossauro mais absurda assim que você já escutou? Que você pensou, meu Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Não sei nem o que Hum, falar. Você consegue se lembrar, Caramba, mano? que pergunta difícil. Né? Tem que puxar aqui da É, memória. Isso aí você me devia ter pergunta me dado a dica mais cedo pra eu já ir pensando, assim. Ah, tá. É que você já deve ter escutado muita coisa, né? Não, assim, bom, tem aquele pessoal que diz que não existe e tal, né? Isso aí a gente só acha engraçado. Mas, Me explica isso. Como assim? Como assim a galera acha que não existe? Você pega osso do quê, então? fala, não, isso aí, Girafa? isso aí não é verdade, esses bichos não existiram. Aí eu mostro o fóssil. Aí a pessoa fica sem ter o que dizer, né? Aí fala, não, mas pode ser outra coisa. Aí começa a falar, fugir pela tangente, né? A pessoa poderia falar assim, pô, vai me mostrar fóssil? Me mostra uma foto, pô. Eu quero uma foto. Fóssil não prova nada. É. Não, assim, eu acho que tinha um conhecido meu, ele é de Salvador, da Bahia. Ele dizia que, na verdade, não são dinossauros, são dragões. Nossa, E a gente tá montando errado. E ele era nossa, firme nisso, assim. Isso meu talvez foi uma Deus. coisa meio absurda, assim, que eu ouvi nos últimos tempos. Foi, foi, mano. Até pergunta que se existisse dragão, não seria no Brasil. Seria lá na Inglaterra, tá ligado? A Inglaterra Na seria Inglaterra, na China. lotada. Nossa, na China. Mano, é Reino Unido, tá ligado? Reino Unido é onde teria dragão. Aqui não teria. Aqui não teria no Brasil. Acho Aqui no bem difícil. Brasil, a gente teria o Mapiguari. Já ouviu falar do Mapiguari? É aquele bicho que ele tem uma boca gigante? Isso. Na Amazônia, os Assim, indígenas que falam dele. Dizem que o sim. Mapinguari, ele pode ter sido uma preguiça gigante, tá? Uma espécie de preguiça gigante que vivia na Amazônia, porque esses animais gigantes do Pleistoceno conviveram com seres humanos. Então, quando os seres humanos chegaram aqui, do Pleistoceno e do início do Quaternário, quando eles chegaram aqui, eles conviveram com esses animais gigantes, né? Então, existe uma suspeita de que o Mapinguari seria uma preguiça gigante, que os indígenas tinham alguma convivência. Isso entrou na cultura deles, né? A história do Mapiguari, e depois o bicho foi extinto, né? Só que a lenda continuou sendo passada de boca a boca. Então seria um bicho fóssil extinto, né? Que realmente conviveu com as pessoas aqui na América do Sul. Ah, mano, mas isso pode ser válido até pro pé grande, tá ligado? O pé grande ele também é considerado para ser uma preguiça gigante. Ou seja, tem muita preguiça gigante por aí, a gente que é burro não tá conseguindo ver, tá ligado? E o legal do pé grande é que, dependendo do lugar do mundo, ele tem um jeitão diferente, né? O tipo o Homem das Neves, né? Tem as variações também. É bem legal. Pô, mano, da hora. Mano, na sua opinião, tem algum, tipo, dinossauro, assim, que possa existir? Mas eu tô te falando de dinossauro mesmo, pô. Não quero saber de tubarão, jacaré. Não, eu quero saber de dinossauro mesmo. É, tem algum que possa existir ainda? Você tem alguma teoria, coisa do tipo? Eu tenho fato. As aves, segundo os dados atuais, são dinossauros e estão vivos. Ave não, mano. Ave, tô falando de dinossauro de verdade. Eu sei que você não ia gostar dessa resposta. Você quer um negócio mais, Sim, né? Não, sim, não. sim. Infelizmente não temos Triste. nada assim. E como os dinossauros, eles quase todos são terrestres, né? Agora a gente está descobrindo alguns que podem ter sido aquáticos. Então ficaria relativamente mais fácil de encontrar, né? Porque no ambiente marinho é mais difícil, né? Em profundidade os bichos podem até se esconder, é mais difícil. Mas aqui no ambiente terrestre, como você tem humano aí para todo lado,
se existisse algum em algum lugar, eu acho que já teria sido visto. A não ser que Ah, ele realmente está muito escondido, né? assim, então a gente pode descartar a teoria do pé grande ser um dinossauro? A gente descarta essa teoria, então? Pode, essa aí Dele... pode, essa aí pode. Sim, sim. Mano, então me diz uma coisa: se eu quisesse começar a estudar a vida dos dinossauros, o período dos dinossauros e tudo mais, por onde que eu teria que começar? Qual que é a ordem cronológica dos eventos, assim? Quais são as ordens cronológicas dos períodos? Tá. Se você quer estudar especificamente dinossauro ou todo tipo de fóssil, paleontologia? Não, o período. Período dos dinossauros, tá ligado? Tá, Tipo, entendi. Cretáceo, qual que é o primeiro até o Tá, último? dinossauro. Uhum. Tá, assim, os primeiros dinossauros, parece que eles viveram ali em torno de 233 milhões de anos atrás. Foi quando eles começaram e surgiram. Uhum. Então, entre 250 milhões de anos atrás e 233, tem essa fase em que os répteis lá do Paleozoico, que são os arcossauros, é o nome certinho deles, é arcossauros, eles vão dar origem aos dinossauros. Então tem essa fase de transição, começa por aí, entre Sim. 250 e 233 milhões de anos atrás. Isso é o início do período Triássico, tá? Aí os dinossauros surgem ali em 233 milhões de anos atrás e vão se desenvolvendo depois ao longo do Triássico. Chega no Jurássico é que eles se expandem para o mundo inteiro e ficam diversos e tomam conta de todos os ambientes. Aí é a fase assim do Jurássico. E depois tem o período Cretáceo, que é o terceiro, em que eles continuam dominando o planeta por toda parte, com formas muito diversas, tamanhos de todos os tipos, chifres, placas, pescoço longo, tem dinossauros de todo jeito, até o final do Cretáceo, quando tem a extinção em massa, que elimina quase todos eles, elimina muitos grupos, e só um consegue passar, que é o das aves. Então, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Qualquer criança de 6 anos sabe essa sequência, porque eles adoram esse Sim, assunto sim. e decoram tudo. Uhum. Cara, Então, e. a fase do Cretáceo termina em 66 milhões de anos, mais ou menos. Então, começou lá em 233, terminou em 66 milhões de anos. O que dá aí em torno, arredondando aí, 150 milhões de anos de dinossauro, né? É muito tempo. Caralho. Cara, qual que é o primeiro dinossauro que surgiu? Você saberia me dizer essa coisa impossível? Ou não? O primeiro que surgiu, a gente não tem ele fossilizado ainda, né? Ah, tá. Ah, Sim. o que dá pra gente saber é o mais antigo que nós temos. Ai, me deu sono agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos Tranquilo, pô. sacudir. O mais antigo que nós já encontramos. Isso aí nós temos. Uhum. Que é brasileiro, tá? É os Tauricossauros. E tem outros ali que viveram mais ou menos na mesma época, há 233 milhões de anos atrás. Então, os dinossauros mais antigos do mundo são brasileiros. Ah, que da hora, mano. Que da hora isso. Mano, aqui no Brasil já foram encontrados quantos fósseis? Aqui no Brasil de dinossauros diferentes. Olha, a gente tem uma estimativa aí, eu não estou com o número atualizado, até porque toda hora sai uma espécie nova. Sim, Mas está sim. entre 50 e 60 espécies que nós já temos no Brasil, alguma coisa por aí. Nossa, mano. Caralho, velho. É que, pelo que eu vi, como o mundo era Pangeia, né? Daí muitos vieram pro Brasil, né? Não, Sim. mas tem alguma espécie que é brasileira mesmo? Dá pra saber? Sim, não, Ou não? essas 60 que eu falei, 50, 60 são brasileiros. Ah, tá, tá. Nossa, eu achei que você tava falando das espécies que tinha vindo e tudo mais. Não, não são daqui. É o contrário, na verdade. Como eu te falei, os dinossauros mais antigos, eles estão no Brasil e na Argentina. Então é Sim, sim. daqui que eles foram para o resto do mundo. A origem é aqui. Aí depois eles se espalharam para o resto do mundo. Pô, que É o da hora, contrário. mano. Da hora, mano. Da hora é isso, mano. Brasil é foda, mano. O Brasil pelo menos era foda antes, né? Não sei. Agora eu não vou entrar nesse assunto agora. Não vou entrar nesse assunto. E, cara, mano, e me diz uma coisa. Sobre Jurassic Park de novo, voltando lá, eu tenho mais uma pergunta. Tu acha que pode haver no futuro mais um filme ou algum reboot? Uma coisa do Vai, tipo? com certeza vai. Porque o estúdio que faz esses filmes é Universal, tá? Sim. E a Universal, ela tem na franquia Jurassic a sua franquia mais lucrativa. Ah, E é um estúdio que tem poucas franquias. Você parar pra ver, tem o quê? Tem Jurassic, Velozes e Furiosos, tem o tal do Monsterverse, né? Que é um troço que sim, também sim. não tá engatando bem, que tem Godzilla, King Kong, essas coisas. São essas Sim. três, assim.
as maiores. Então, eles não têm muita opção. Eles ganham muito dinheiro com o Jurassic e é o carro-chefe deles. Então, eles vão sim. Eu acho que vão fazer uma pausa aí de uns 5 anos, vai alterar quem vai ser o próximo diretor, o próximo produtor, e vai voltar a ter filme. E outras coisas também, né? Tem projetos aí de ter série live action, animações, jogos e tudo isso, né? Ah, mano, sim, sim. É, mano, Velozes e Furiosos vai acabar, né, mano? Agora vai ter que meter os dinossauros pra correr, tá ligado? É a única coisa Falam que tem muito em pra fazer um fazer. crossover. Falam muito em fazer um crossover de Velozes e Furiosos com Jurassic. Caralho, Imagina. seria insano, mano. 1 bilhão já tá aí, ó, 1 bilhão na mesa. A Já galera tá na iria, mesa. com certeza. Mano, eu com certeza iria ver dinossauro sendo tunado, tá ligado? É, ia ser bem ridículo, mas ia ser divertido. Ah, talvez tenha com os filhos dos caras. Com o filho dos personagens e tudo mais. Eu acho que pode ter. Eu Sim, acho uma chance muito grande. sim. Mano, os cara vão espremer Jurassic Park até o final, mano. Vão sim, eternamente. Não vai ter fim. Essas franquias que dão dinheiro, eles não largam o osso. Você pode ver Star Jornada nas Wars, Estrelas, Guerra nas yeah. Estrelas, Harry Potter, que mais? Marvel. Marvel. Marvel, DC. Mas assim, Sim, pelo menos Marvel e DC é um troço que vem da literatura e eles têm milhares de histórias, né? Então, porra. assim, eles têm material em abundância para explorar. No caso de Jurassic, não. A história é pequenininha e eles ficam esticando ela. É diferente. Mano, mano. Infelizmente, né, mano? Infelizmente, o dinheiro comanda tudo. Em alguma hora, os caras vão ter que tunar dinossauro mesmo. É o futuro. É onde a gente vai chegar. Não, acho que não tem outro caminho. E, cara, Eu aliás, mano, me diz. preferiria, eu preferiria um reboot do que continuar É, contando essa história. Eu gosto muito é, dos livros originais do Michael Crichton, que é o Jurassic Park e o Mundo Perdido. Gosto muito dos dois livros. E eu gostaria muito de ver o reboot desses dois livros em filmes mais adultos e mais fiéis aos livros. O que eu duvido que eles vão fazer. Porque a estratégia do mano. estúdio é justamente fazer material para criança. E aí eles Sim. tiram toda a parte violenta dos livros e aí fica sem graça. Mano, alguma hora vai chegar o ponto onde eles vão falar que a origem dos dinossauros é debaixo da Terra. Daí eles emergiram. Vai, Aí vira vai, um vai. crossover com Viagem ao Centro da Terra lá do Júlio Verne. A gente não pode negar que seria muito bom. Seria muito foda. Pode Seria ser, da hora, pode ser. seria da hora demais. E aliás, mano, me diz uma coisa assim, qual que é o dinossauro? Por exemplo, eu conheço o Dodô, tá ligado? O Dodô, ele é um animal mais gente boa que tem nos dinossauros e tal. Mas é verdade, pô. Ele é simpático. Ele tem cara de quem ia pagar os boletos se pudesse em casa, né? Ele ia ajudar. Mano, se Dodô existisse hoje em dia, mano, a galera dele em casa, tá ligado? Todo mundo ia querer ter um Dodô. Todo mundo, mano. Ou Ele é. então ia estar na granja para fazer Chester, né? Pra gente comer no Natal também. Exatamente. É. Aí seria triste. Ele estaria extinto, né? A gente sabe disso. Foi o que Ele, aconteceu. Ele virou Chester, né? Ele foi pra panela. infelizmente. Cara, e me diz uma coisa. É, por exemplo, como que funciona a evolução dos dinossauros? Como que funciona? Por exemplo, para eles evoluírem, o que eles têm que ter? Entende? Tipo assim, quantos anos tem que ter para eles evoluírem? Como que funciona a evolução dos dinossauros? Como é que Tá. A funciona? evolução funciona assim. E não é só para dinossauro, é para qualquer tipo de ser vivo. Sim, sim. Uhum. Existe uma população ali de uma espécie, Sim. tá? Os Uhum. indivíduos não são iguais. Tem diferenças entre eles. Tem um que é mais alto, outro é mais baixo, um é mais rápido, outro é mais lento. Um enxerga melhor, o outro tem um melhor olfato. Diferenças, né, que existem entre os indivíduos. Esses indivíduos interagindo com a natureza, com o meio ambiente, com outras espécies que estão ali ao redor, o que vai acontecer? Alguns deles vão ter vantagens, ou por enxergar melhor, ou por serem mais rápidos, ou por serem imunes a doenças. Às vezes Uhum. pode ser uma condição química do corpo dele, né? Sim. Qualquer coisa. Uhum. Esses seres, esses indivíduos, eles vão ter uma vantagem em relação aos outros. Então a tendência ao longo prazo é que eles, por terem vantagem, eles se alimentem melhor, fiquem menos doentes, tenham maior proteção do ambiente, né? Eles consigam se proteger melhor do ambiente, e o principal, eles conseguem se reproduzir melhor. Eles deixam mais Uhum. descendentes. Se eles são saudáveis e bem nutridos, eles vão acabar gerando mais descendentes do que os outros que não são tão saudáveis e tão bem nutridos, certo? Então Uhum. isso vai modificando a espécie ao longo do tempo, certo? Esse é o Sim, processo. sim.
né? Você tem essa heterogeneidade entre os indivíduos e aqueles melhor adaptados, era o termo até que o Wallace e o Darwin usavam, né? Os melhor adaptados vão ter essas vantagens. Então, isso ao longo do tempo vai se somando e gradativamente as espécies vão mudando. E aí surgem espécies novas. Existe uma estimativa aí de que o tempo de duração de uma espécie na natureza é de 4 milhões de anos. Certo? Então, Caralho. ela surge, aí a população se expande, aí depois ela entra em declínio e se extingue. Só que ela pode entrar em declínio e se extinguir deixando um descendente. Ou seja, esse processo que eu falei foi acontecendo, produziu uma nova espécie que continua a linhagem. Ou então ela pode simplesmente desaparecer, né? Como acontece às vezes também. Então, esse é o processo, né? Você tem esses ciclos de surgimento, aumento de população e depois extinção, e com geração de descendentes. Às vezes sim, às vezes não. Esse é o processo evolutivo que acontece com todos os seres vivos, não só com dinossauros. Cara, mas, tipo, é que eu sempre me interessei por esse bagulho de tempo, tá ligado? E daí, cara, eu sempre me perguntei, mano, quanto tempo demora para uma espécie evoluir, entende? Por conta que não é como o Ben 10, entende? Não é o Ben 10, Sim, você vai lá, sim. gira o relógio, pronto, evolui o bicho. Não é assim que funciona, infelizmente, né, mano? Infelizmente não é assim. Cara, e aliás, me fala uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você baseada em Era do Gelo 2. Então, mano, existiu pelo menos dinossauros onde eles estavam, tipo assim, na Era do Gelo, tá ligado? Na Era do Gelo. Então, Sim. existiu dinossauros que eles conseguiam sobreviver ao gelo ou não? Ou todos morreram? Por conta que, né, era frio ou tinha dinossauros de Ártico, alguma coisa do tipo? Não, vamos lá. Tem várias perguntas embutidas aí. Tem muito, desculpa. Não, tudo bem. Só não posso esquecer de nenhuma. Vamos lá. O mundo em que os dinossauros viveram era um mundo mais quente. Os dados Sim. científicos atuais apontam nesse sentido, que era um mundo muito mais quente do que o atual. A concentração de oxigênio era menor do que a que a gente tem hoje, tá? E eles viveram nesse mundo. Durante o Jurássico, muito úmido, e do Cretáceo aumentou a aridez. No Triássico, quando eles surgiram, era bastante árido. Depois no Jurássico ficou úmido, no Cretáceo volta a ser árido de novo. É lógico que tem variações continentais, tem lugares que são mais úmidos, lugares que são mais secos, tem essas variações também. Estou falando um panorama bem geral aqui, bem na média. Então, eles viviam em áreas quentes, tá? A princípio, porque o mundo era mais quente. Inclusive, não tinha calota polar no Cretáceo, por exemplo. Você não tinha o gelo na Antártica e o gelo no Círculo Ártico, igual tem hoje, não tinha. Tá? Só que nessas regiões mais próximas ao polo, na época do inverno, tinha neve, existe essa suspeita forte de que existia neve, e podia ter até geleiras, coisas do tipo, né? Mas na época do inverno, que isso provavelmente se derretia no verão. Então, os dinossauros que viviam nesses extremos, próximos aos polos, eles viviam sim em ambientes mais frios. Tá? Sim. Se você assistir a série Prehistoric Planet, que foi lançada agora em maio, no Apple TV, são 5 episódios. Vários episódios exploram essa questão dos dinossauros no gelo, dinossauro na neve. Justamente são esses que estão no período do inverno, nesses extremos. Tá? Então existia isso. Era incomum, o mais comum eram eles nas áreas quentes, mas tinham esses que estavam vivendo também em áreas mais frias. Só que você falou também do desenho, a animação era do gelo, né? Sim, E, sim, não. né? Isso, o momento em que acontece a Era do Gelo é ali no Pleistoceno. Então, naquele momento ali, a gente já não tem esses dinossauros mais vivendo. Já é uma coisa muito mais recente, já tem ser humano. Então, aí já não tem mais essa convivência. E não é nem uma questão de temperatura, porque eles já estavam extintos mesmo. Mas hoje é interessante até notar isso. Se você pegar da Era dos Dinossauros até hoje, o mundo ele foi gradativamente resfriando. Tá? E a gente está vivendo um momento, se você pegar o global assim, da história climática do planeta, tem as fases de glaciação, tem as fases quentes, depois de glaciação e quente. Hoje a gente está numa fase de glaciação. É por isso que a gente teve tantas eras do gelo recente, inclusive essas que foram representadas aí no desenho lá. Né? Porque a gente está numa fase fria do momento da história da Terra. Ah, mano, infelizmente a gente tá no Brasil e aqui tá muito calor, né? Então a gente. Então Depende, aqui em casa a tá gente bem não vai frio saber, hoje. né? Mano, aqui tá. Meu Deus, mano. Nossa, aqui tá muito calor, mano. Aqui tá muito calor. Mano, é que. Cara, aqui Onde é que São você mora Paulo, né, mesmo? mano? Eu sou de Rio Claro.
Interior. Claro. Segunda cidade mais poluída de São Paulo. São Você Paulo sabe já é que poluída. aí na região de Rio Claro tem muitos fósseis, viu? Ah, que da hora, mano. Que da Tem hora. bastante coisa aí. Você já veio escavar por aqui? Já fui sim. Aí tem rochas do Permiano, tem rochas do Cretáceo, aí na região, né? Pegando os Ah, arredores. Tem. mano, se, se um dia tu vir aqui pra cidade fazer alguma coisa, sei lá, se um dia tu vir pra esse inferno aqui, daí, daí, daí me fala, que daí a gente se encontra. Pode ser, Tá pode bom? ser. Pô, infelizmente, não venha, não venha. Só, mas vou pro ponto que aqui, meu Deus do céu. Ah, mano. E, cara, e me diz uma coisa, mano. Desde que a gente se falou, qual foi o dinossauro mais da hora que teve? Entende? Que você mais gosta, assim, que foi descoberto? O meu favorito É. Aham. é um dinossauro chamado Camarasaurus. Ele. Como, como Ele é que um ele é? Não. herbívoro de pescoço comprido. Ele sempre foi meu favorito desde a infância. Pô, Hoje tem um outro que eu tenho gostado bastante também, que é o Carnotaurus. Aos poucos eu estou gostando dele. O Carnotaurus, ele tá bem aqui, ó. Não vai dar para ver direito. É a cabeça dele ali, ó. ah, dá pra ver um Tá bem pouquinho. pequenininho, né? Ele é um dinossauro carnívoro que tem 2 chifres. Ele apareceu em Reino Ameaçado e tá agora em Domínio também. Cara, aliás, o que você tinha falado lá do herbívoro é aquele que ele tem uma cabeça comprida e um narigão? É esse? Narigão? Não, não tem narigão, não. É Não, só não, ele parece um elefante com o pescoço bem compridão e a cabeça pequena lá em cima. não me lembro. É um bege, que é representado como bege nos Eu filmes. já Tipo, vi de tantas cores. é Normalmente ele um. é bege, cinza. Tá. É um que tem, tipo. É, eu não vou conseguir representar, eu sou péssimo em descrever animal, ainda mais dinossauro. Então fica com isso mesmo. Depois eu te mando uma foto. Não, pode ser, Daí, ó. daí, Vamos ver aqui, daí, ó. Eu vou desenhar ele pra você. Vamos lá, ó. Ao vivo, hein? uhum, Um super desenho. Você vai ver como vai ser fantástico. Você vai reconhecer ele na hora, tá? uhum. Você vai ver que ele é um dinossauro muito fácil de ser reconhecido. É o Camarasaurus, que é o meu favorito. Olha ele aqui. Tá. Conheço, já vi. Desenho lindo, Lindão, hein, né? mano? Parabéns, lindão. Tá muito Artista, mano. bonito esse desenho. Você tem Eu outro não sou talento. paleoartista. Não sou paleoartista, claramente. Mano. Cara, aliás, paleoartista e tudo mais, todo paleontólogo tem um paleoartista consigo ou não? Ele é Não. tipo aqueles policial, tá ligado? Todo mundo tem um mordominho do lado Não, ou não, não, não? não. Não, devia ter, na verdade, né? Assim, o que eu quero dizer, o paleontólogo ele deveria estar sempre trabalhando em conjunto com o paleoartista para que o que ele descobre, o paleoartista faça a arte que represente aquele ser vivo do passado e divulgue aquela ideia, né? Porque o paleontólogo ele trabalha na ciência, ele é um cientista. Então, ele está no meio de livros e artigos científicos e conversando só entre eles, entre os paleontólogos. Então, as informações, tudo que a gente descobre fica muito preso na nossa bolha científica. E as pessoas do lado de fora não sabem o que a gente está fazendo. Isso é horrível, né? Eu até vejo algumas tentativas de divulgação científica, mas elas são bem falhas, assim, justamente porque os paleontólogos, via de regra, eles não sabem falar de uma forma clara para o público em geral. Eles não têm um linguajar Uhum. adequado. Eles passam ali 20 anos treinando a usar o linguajar técnico. Quando eles querem explicar para um leigo o que eles fazem, eles não conseguem. Eles até pensam que estão conseguindo, mas a pessoa não está entendendo nada, né? Então, o paleoartista ele é importante nesse processo. Ele vai pegar os dinossauros ou qualquer outro tipo de ser vivo fossilizado, vai criar uma representação dele, ou seja, um desenho, uma escultura, uma animação, né, tridimensional às vezes, alguma coisa assim, e vai mostrar para as pessoas. Aí as pessoas vão entender o que está sendo feito, o que está sendo encontrado, o que foi descoberto. Então, tradicionalmente, os paleontólogos, principalmente do Brasil, eles não fazem essa tradução para o público leigo. Fica tudo preso ali para os cientistas. Mas eu já estou vendo uma diferença, já está mudando. Eu já tenho visto paleontólogos que, quando eles vão publicar um artigo com uma descoberta nova, eles contratam o paleoartista já para fazer essa arte e já para representar esse animal e já sai junto com o artigo. Ou seja, junto com a descoberta científica, tem a tradução para o público. Isso está ficando mais frequente. Ainda não é tão frequente quanto eu gostaria, mas já está diferente, eu já estou sentindo que está melhor.
Ah, mano, da hora, mano. Ah, cara, então é tipo assim, vamos lá, a pessoa vai lá ver um artigo sobre paleontologia e tal, daí a pessoa fala assim, meu Deus, mano, não tô entendendo nada, deixa eu ver o desenho pra ver se eu entendo. Daí pronto, É, entendeu? é Isso. exatamente isso, é exatamente isso. Ah, caralho. Eu fico imaginando lá, né, vocês lá num evento e tal, daí o paleontólogo lá explicando e a galera, tipo, caralho, mas o que tá acontecendo? Daí o cara se vira pro paleoartista e fala assim, mano, desenha aí. Vai lá e desenha, e o paleoartista só aponta pro desenho. E a galera começa a entender. Exatamente. É É desse tipo jeito. isso. Ah, mano, então o cara é um Você entendeu? tradutor. Você entendeu ou quer que eu desenhe? É desse jeito. É tipo isso. Ah, então o cara é um tradutor. O cara é um tradutor pra É leigo. um, é um tradutor para leigo, exatamente. Pô, mano, o cara. Então o cara é o salvador. O cara é o salvador de Talvez a vocês. parte mais importante é essa. Sabe por quê? Se você parar para pensar, a maior parte da pesquisa em paleontologia que é feita no Brasil é feita nas universidades públicas, Hum, que são custeadas com dinheiro público. Então, o cidadão, o cara que tá, o gari que tá ali pendurado atrás de um caminhão catando lixo de madrugada, ele tá pagando a pesquisa de paleontologia. Só que ele não faz ideia do que estão fazendo com o dinheiro dele. Então, eu acho que é uma obrigação chegar lá para o gari e falar: ó, você pagou por essa pesquisa, olha só o que nós encontramos. Pelo menos devolver para ele o conhecimento do que foi descoberto. Né? E isso é uma coisa que, via de regra, não acontece no Brasil. Né? Como eu falei, fica tudo dentro de uma bolha paleontológica e pouca coisa sai. Né? Então tinha que acontecer mais, a gente tem que devolver para a sociedade o que foi investido por ela. E outra coisa, tem que saber aplicar esses recursos também, não pode desperdiçar. Porque custa muito caro para o sujeito que está lá no caminhão do lixo pagar por isso. hum. Cara, então eu vou te fazer uma pergunta que a galera faz isso para quem descobre espaço, mas eu acho que também fazem isso para quem descobre coisa do passado. Qualquer pessoa que descobre coisa do passado, a galera vai perguntar isso. Que é o seguinte, mano, por que investir tanta grana para descobrir coisa de dinossauro, sendo que hoje em dia a galera tá passando fome, coisa do tipo? Você já deve ter ouvido essa pergunta, ainda mais com coisa de espaço. Então vou fazer essa pergunta para você. E aí, mano? E tem alguma resposta para essa quiz? Tem, isso é uma ótima pergunta. Para que investir em paleontologia se a gente tem necessidades mais urgentes? Ok? Uhum. Eu até concordaria que era melhor investir nas necessidades mais urgentes, mas pelo menos um pouquinho do orçamento tem que ser destinado à pesquisa científica de base, que é o que a gente chama, né? É aquela pesquisa científica acadêmica que ela não é diretamente aplicada, instantaneamente aplicada. Você descobre uma coisa, você não sabe para que aquilo serve, e você só vai descobrir depois, daqui a 10 anos, para que aquilo serve, mas você já descobriu antes, entendeu? Então, muitos avanços tecnológicos que a gente tem hoje surgiram desse jeito, porque alguém fez uma pesquisa que ele não sabia para que ia servir, e aí depois alguém descobre uma utilidade para aquilo. Mas existe uma utilidade muito clara para a paleontologia, muito útil e importante para a sociedade, que é descobrir petróleo, por exemplo. Petróleo é a Sim, base da sim. nossa energia, a gente precisa de petróleo. E o paleontólogo, ele é extremamente importante para a descoberta do petróleo. Tá? Cadê o Caralho. petróleo? Você chama o paleontólogo para ajudar. O petróleo não é combustível fóssil? Quem é que Sim. estuda fóssil? É o paleontólogo, é ele que vai achar o Paleontólogo. combustível fóssil. Tá? Isso é Uhum. uma aplicação que eu estou colocando aqui. Existem outras, como, por exemplo, entender a evolução de ecossistemas, extinção de espécies, como que os seres vivos reagem a mudanças ambientais. Com base nesse conhecimento que o paleontólogo acumula, você pode aplicar isso para previsões futuras. Uhum. E entender Sim, melhor sim. para onde a gente está caminhando com as mudanças que o próprio ser humano às vezes produz no ambiente. Ah, mano, sim, é o que eu falo, né, mano? Entendendo o passado que você entende o que pode acontecer, né, mano? Por conta Sim, que alguns eventos do passado a gente pode estar passando hoje em dia, né? sim, sim. Então, E se você sabe como que os bichos reagiram lá atrás, você tem uma ideia de como eles vão reagir agora, porque se eles são similares, deve seguir o mesmo caminho. Então, isso dá uma certa segurança na hora de você tentar prever o que vai acontecer com seres vivos. exatamente, mano. Exatamente por conta que dizem que animais podem prever, né, desastre natural. E é bom saber dessa coisa. Tipo assim, você vendo como que eles reagem, como eles reagiram no passado, daí tu vê se eles vão reagir agora a certas coisas. Sim, Daí tu consegue prever. É, sim. é uma parada bem interessante. Eu não sei porquê. É tipo assim, normalmente a galera ela é muito leiga, né? Em paleontologia e tal. Mas tu acha que isso tá mudando atualmente ou tu acha que tá a mesma coisa?
Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Ah, Hoje tem uma vantagem. Muita gente mesmo tem um celular na mão com acesso à internet. Então fica uhum. fácil você buscar informação se você quiser. Qualquer dúvida que surge, pô, alguém falou do tiranossauro. O que que é um tiranossauro? Você bota lá e vê. Aparece o Wikipédia, resolve sua vida ali naquela hora. O tiranossauro é isso aqui, é um dinossauro carnívoro que viveu no Cretáceo e tal, América do Norte. Então, a informação ela está muito acessível. Isso é ótimo. Mas parece que Sim, as pessoas têm sim. preguiça de estudar também. É, Estudar também é meio chato às vezes, eu concordo até, né? Viver só estudando é xarope pra caramba. Mas assim, uhum. sabe aquela curiosidade boa, aquela curiosidade natural? Ah, pô, eu quero saber sobre isso, eu quero aprender esse assunto. Então, eu sinto que falta isso nas pessoas, sabe? Sim, sim. A mídia, a televisão, e até a internet, em certa medida, elas deixam a gente muito preguiçosos. A gente fica ali só sentado recebendo coisa e não seleciona o que quer ver. Isso é esquisito. Sim, sim. Mano, você me perguntou lá no começo, né, antes da gente começar a gravar, como que eu tenho ânimo pra gravar? Mano, por conta que é sempre coisa diferente, entende? É sempre coisa que eu não faço ideia do que eu vou falar com a pessoa. E eu não faço ideia. Por exemplo, amanhã eu vou conversar com o construtor naval, o que eu vou falar com ele? Entende? É isso que me empolga. Que legal, cara. Isso é muito bom. E isso me empolga, porque eu não faço ideia do que falar, sabe? Então vamos aprendendo, vamos saber o que falar. E Entende? Por você, conta nessa que brincadeira aí, de ficar falando com pessoas diferentes, de assuntos diferentes, você aprende muita coisa. exatamente, eu acabo me interessando por muita coisa, tá ligado? Tipo, hoje em dia eu sou extremamente interessado nessa parada de monge, entende? Eu adoro o budismo. O budismo é uma coisa incrível. É uma coisa maravilhosa o budismo. A dublagem, mano, eu quase pensei em ser dublador já. Eu só não sou dublador porque eu não quero mesmo. Mas eu pensei em ser. Eu vejo que você faz muito podcast com um dublador, né? Porra, porra, bastante, Bastante. bastante. Tô fazendo live agora, vou fazer live. Inclusive, eu vou conversar sexta-feira com a dubladora da Freya, de God of War. Não sei se tu já jogou God of War, coisa do tipo. God Mas. of War, sim, joguei. Mas eu joguei os o- antigos. Ah, tá, tu não viu? Tu viu recente ou não? Eu não tenho videogame novo. Meu videogame é o PlayStation Ah, 3. Eu joguei os antigos só. eu entendo, entendo. Mas, tipo, eu vou. Mano, no final do ano, eu vou conversar com o dublador do Kratos. É, Ó, que legal. eu nem deveria ter falado, na verdade, por conta que, por conta que é só final do ano, não quero que a galera tenha expectativa. Ligado? Aham. Então, é meio foda essa parada de expectativa, né, mano? Cara, mas é uma coisa da hora, galera. Aprendem coisas novas, é uma coisa legal. Conversem Sim. com gente aleatória, não na rua, mas. Não na rua, na internet, pela internet mesmo. Na rua não Tinha um façam espaço isso, seguro. pelo amor de Deus, mano. Na rua você só vai conversar com mendigo. É o máximo de aleatório que tu vai achar. É o mendigo conversar. Então, converse com gente na internet, mas não desconhecidos. Seja maior de idade também, né? Pra deixar claro aqui. Sim. Então, Não, e mano, conhecimento é uma coisa que eu aprendi uma vez com um professor meu. Conhecimento é poder. É poder. Quem tem um conhecimento, geralmente, é quem manda. Quem não tem, obedece, né? sim, sim, Quem tem mano. conhecimento consegue mais dinheiro e ter mais sucesso financeiro. Quem não tem Sim, conhecimento vive aquela vida só de trabalhar para pagar boleto. E às vezes exatamente. nem isso. Então, valorizem o conhecimento. Mano, tem duas coisas que podem te deixar rico. Ou você é muito bom em se socializar, ou você é inteligente pra caralho. Entende? Por É, conta que se socializar, mano, você vai longe, entende? Você pode ser apresentador, você pode ser a merda que tu quiser, socializando. Obviamente, tu não vai ser inteligente, mas vai saber se socializar. Isso é uma coisa. você vai ser um burro com dinheiro. Exatamente, vai ser burro com contato e dinheiro. Não, não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que isso. Mas se bem Mano, que, deixa eu fazer só um parêntese. Não, A claro. pessoa que sabe socializar, existe uma inteligência por trás da socialização. Ela tem essa inteligência. Inteligência social, né, mano? É. Sim, sim, sim. Por conta que tu tem que saber, né, mano? Você tem que verificar muito bem a pessoa. Você tem que saber quando a pessoa que não tá à vontade, entende? Você tem que ver, por conta que daí tu consegue trocar e conversar com ela. Eu sou muito bom nisso, mano. Eu sou muito bom nisso. Você tem que encontrar o jeito certo de falar com cada pessoa. É assim que Exatamente. funciona. É assim que É. funciona. Mano, a gente já tá chegando aqui quase uma hora, então a gente pensando por aqui. Mano, primeiramente, cara, muito obrigado por estar aqui, mano. Mano, tu é um cara incrível. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço demais que você me chamou para vir aqui de novo. Ó, significa que a primeira experiência não foi tão desastrosa assim, né? Eu Mano, voltei. mano, a primeira experiência pra mim, eu considero que foi um dos melhores podcasts, na moral. Sério? Olha só. Mano, de 300, tá no top Poxa vida. 10.
Não, e me chamando, eu volto aí pra gente falar mais de fósseis do passado. Se quiser pegar um tema específico, a gente debulha o tema. É muito legal. Claro. Eu tô à Ah, disposição. Pra mim é um prazer. mano, um dia a gente fala de quadrinho também, coisa do tipo. Coisa do tipo. É legal, mano, é legal de falar. Não sei se tu Dinossauros em leu. quadrinho, tem muita coisa pra falar. Exatamente, tem um Mutano, tem um Mutano. A única coisa que eu sei de dinossauro em quadrinho. A Ah, única coisa que eu sei é o Mutano do X-Men. não É a tem única coisa. na Batcaverna, não tem um tiranossauro? Tem mesmo, também tem um outro herói da Marvel, que é cópia do Mutano, mas eu acho que aí não vale, ele é cópia, então se dá nele. Que é um Tem o cara vermelho, Horácio, tem o Horácio Horácio. do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que é um Ah, dinossauro. sim, sim, verdade, verdade. Tem Horácio bastante não, coisa. Horácio não é um elefante? Não, ele é um tiranossauro. Ah, nem fudendo. Com aquela Nem cabeça fudendo. redonda dele, é um tiranossauro. E é um Não, tiranossauro que não, come alface. Ele é um tiranossauro herbívoro. Ele é não. vegetariano. Nossa, Muito legal. muito da hora. Mano, então a gente vai acabando por aqui. Cara, divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera, e daí a gente Sim, sai por aqui. beleza. Um abraço. Valeu. Cara, não, divulga, divulga. Ah, Fala, fala suas redes pensei sociais. que você fosse pra Ah, divulgar não, esse não. podcast. Pô, Ah, não. achei que você tava falando tchau pra mim. Tipo, não, Não, divulga, fala pra galera. não, tá bom. O que eu posso falar? Bom, se vocês quiserem Instagram, acompanhar, pô. acompanhar meu Instagram, trabalho, site. eu vou sempre colocando, na medida do possível, eu vou colocando no meu Instagram vídeos e fotos das minhas escavações. É o henrique.paleo, paleo de paleontologia, tá? Lá no Instagram, eu também estou no TikTok, é a mesma coisa que eu publico no Instagram, eu publico no TikTok, né? Também falo muito sobre as descobertas mais recentes da paleontologia. E tem também a nossa divisão aqui da nossa empresa, da Nasor, que faz cursos de divulgação científica de paleontologia. Então, a gente dá cursos para leigos que querem aprender paleontologia. Então, a gente tem cursos específicos online, bem caprichados, bem feitos, não é nada esculhambado, é um negócio bem feito mesmo, para quem quiser fazer. E às vezes, até, na medida do possível, eu levo até alguns alunos na escavação mesmo, para ver os fósseis, dependendo das possibilidades. Tá? Eu já Pô, fiz da isso hora, várias mano. vezes. Então, Não, me sigam nas redes aí e acompanhem o trabalho da Nasor, que é bem legal. mano, então é isso. Muito obrigado por ter participado e até qualquer outro dia, mano. Então Até é qualquer isso, outro cara. dia. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana.